Glória a Deus. É isso aí, pequenas palavras, grandes lições. Os menores livros ou as menores cartas do Novo Testamento. E hoje, essa noite, depois de estudarmos 2 João e 3 João, estudaremos a carta a Filemon. Amém? Vocês têm irmãos? Muitos. Eu também tenho muitos. Tenho 5 irmãos. E parece um número razoável. E de fato, em alguns momentos isso é trabalhoso. Uma casa com tantas pessoas assim pode ser um caos. Agora imagine uma família com 12 filhos. Essa é a trama do filme 12 é Demais. Muitos de vocês já devem ter assistido. Uma clássica comédia do ano de 2004, que deve ter passado na sessão da tarde umas 20 vezes. E é interessante que o casal do filme, Tom e Kate, eles têm um desejo em comum: ter 8 filhos. Gente, se você encontrar alguém que partilhe desse sonho, corra. Mas eles partilhavam desse sonho e decidiram realizá-lo. E assim foi, casaram e começaram a ter os seus filhos. Mas quando chegou no 8º, ou quando chegaria no 8º, aconteceu uma singela coincidência. Eles tiveram gêmeos. Então de 8 foi para 9. Os planos foram ultrapassados. Em determinada noite, depois disso, eles beberam demais. E aconteceu a 10ª gravidez. Já está um número razoável. E aí, por conta disso, Tom decidiu fazer uma vasectomia. Vamos parar por aqui. Já deu. Mas ele não seguiu as instruções médicas, que dizia que por alguns meses depois da cirurgia ele ainda seria fértil. Não atento, teve mais um par de gêmeos. 12 filhos no total. Gente, imagina essa casa, a confusão. Quando, por exemplo, como conta o filme, um dos pais tem que viajar a trabalho. É uma zorra. Tanto é que o primeiro trailer desse filme se inicia como se fosse um filme de terror. E de fato pode ser. Mas apesar disso e apesar do filme demonstrar com bastante humor e exagero os problemas que tantos filhos assim podem gerar, o filme também mostra a importância desses laços. O amor entre esses irmãos. E como, além do trabalho, além do sucesso profissional, além do sucesso pessoal, a família é importante. Mas se essa família é grande, ou a de Celso e a minha também são, eu te apresento uma família ainda maior, a Igreja de Cristo. Nós somos todos irmãos. E é propício usarmos essa palavra. Afinal de contas, só no Novo Testamento essa palavra aparece cerca de 160 vezes para definir os membros, para nomear os membros de uma igreja. Na carta a Filemon, ela aparece 6 vezes. Daí nós vemos a importância dessa palavra. Então, mesmo que você seja filho único na sua família, eu digo a você com tranquilidade, você tem muitos irmãos, mais do que 12. E quem são esses irmãos? Vamos ler o verso 15 e 16 da carta de Paulo a Filemon. O texto sagrado diz: talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Vamos orar mais uma vez? Senhor, ilumina o nosso entendimento. Quebranta o nosso coração. Faz com que possamos nos arrepender dos nossos pecados essa noite e nos voltar para Ti mais uma vez, em obediência e em adoração. Queremos ouvir Tua palavra. Por mais que a nossa carne milite contra
Nós queremos ouvi-la e queremos ser transformados por ela. Então faz isso conosco essa noite. Nos transforma de acordo com a sua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, segundo Russell Shedd, a carta a Filemon é uma joia rara entre as cartas paulinas, extremamente abençoadora. Por alguns outros teólogos e historicistas, é também considerada a carta mais importante do Novo Testamento quando se trata da sociologia histórica, e que dá base futuramente para o que depois mudaria todo o trato dos senhores de escravos com seus servos, e que acarretaria na liberdade desses escravos e na igualdade entre as pessoas. Apenas um parêntese aqui, nesse sentido, cabe até fazer uma crítica àqueles que dizem que o lema liberdade, igualdade e fraternidade nasce com a Revolução Francesa ou com os racionalistas ou no século das luzes. Essas três palavras têm sentido muito mais real e legítimo no cristianismo. E elas saem daqui, saltam desse texto para a nossa vida e para o nosso entendimento. E eu mostrarei isso a vocês essa noite. Mas a priori essa carta tem duas peculiaridades. A primeira delas é que ela é a única carta do Novo Testamento exclusivamente pessoal, ou seja, endereçada a uma pessoa apenas, para tratar de um assunto bem específico. Ainda que as cartas pastorais, como a carta a Timóteo, também seja de algum nível pessoal, essas cartas eram lidas para toda a igreja, para toda a congregação, e tinha doutrina que servia a todos. Paulo escreve aqui com um pedido específico a alguém. Ela de fato serve para nós até hoje, porque possui doutrina, possui princípios, mas num primeiro momento ela foi escrita a uma pessoa. Era uma carta pessoal. E daí vem a segunda peculiaridade. Aqui nós não vemos um teólogo apenas, ou um pastor apenas, não vemos o apóstolo Paulo, mas vemos um homem cheio de emoção, cheio de sensibilidade, cheio de afeições, um humano de carne e osso, apaixonado. Esse é o Paulo que nós vemos aqui. Suas relações, por exemplo, são totalmente expostas. Se você ler a carta, nós faremos isso aqui, você verá que ele cita várias pessoas, chamando todas elas de irmãos e companheiros. Já no início ele cita, por exemplo, Timóteo, seu jovem amigo e também pastor. Áfia, esposa do homem que dá nome à carta, e Arquipo, provavelmente filho de Filemon e líder da igreja que se reunia ali na casa dele. Mas ele cita também Onésimo, Epáfras, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. Muitos de seus amigos, todos eles descritos aqui. Mas essa noite nós daremos atenção apenas ao apóstolo, a Filemon e a Onésimo. Vamos voltar ao verso 1 então. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador. A irmã Áfia, Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. A todos vocês, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo inicia a sua carta com uma apresentação cordial e pessoal. Ele nomeia os remetentes e os destinatários, mas também ele se utiliza de termos que aproximam essas pessoas, entre eles e de si mesmo. Irmão, irmã, amado cooperador, companheiro de lutas. E como eu disse, a carta é endereçada a um homem, Filemon. Filemon era habitante da cidade de Colossos. Muitos historiadores bíblicos dizem, inclusive, que a carta aos Colossenses e a carta a Filemon foram enviadas juntas. Uma para ser lida para toda a igreja, outra para ser lida por Filemon. Ele morava nessa cidade,
era um cristão convertido e comprometido com o Evangelho, doava de si para a causa do Evangelho, para a comunhão da igreja, e possivelmente ele era um homem de bens, um homem de alguma riqueza. E o texto continua, verso 4: sempre dou graças a Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Veja, a fé de Filemão é reconhecida por Paulo. É uma fé legítima. O amor dele por outros cristãos também é reconhecido por Paulo. Ele abria sua casa, ele recebia as pessoas, um homem extremamente hospitaleiro. E o texto diz que ele reanimava o coração de outros cristãos. Muito provavelmente porque ele contribuía espiritualmente, mas também financeiramente para esses irmãos. Ele auxiliava, não só na comunidade eclesiástica chamada igreja, mas na vida de cada um deles, com os seus bens. Usava do que tinha para abençoar outras pessoas. Mas agora preste atenção em uma coisa: mesmo sendo uma carta pessoal, com um pedido tão específico, este homem amável não se esquece do que dá base ao seu pedido, do que dá base a toda a sua vida, a doutrina cristã. Muito interessante como escreve William Hendrickson. Paulo destaca aqui o extasiante contemplar das bênçãos da redenção ao falar sobre o pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo e como isso deve afetar a vida da igreja e a nossa comunhão. Paulo vai fazer um pedido muito difícil, e ele sabe que antes disso ele precisa mostrar de onde vem esse pedido, de onde vem suas considerações, de onde vem a sua opinião. Vem do Evangelho. Eis o Evangelho, eis o pleno conhecimento do bem que temos em Cristo, a redenção em Cristo, a comunhão dos santos, o amor uns pelos outros, como nós também fomos amados por Deus. Isso mostra, meus irmãos, que mesmo nas nossas conversas cotidianas, mesmo naquelas mais simples conversas do nosso dia a dia, com os nossos mais próximos e chegados irmãos, doutrina não fica de fora. A Bíblia não tem um espaço fora da nossa vida, nós que somos cristãos. Ela está no nosso meio a todo instante. E o texto continua, verso 8. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Volte rapidamente ao verso 1. Perceba como a carta se inicia: Paulo, prisioneiro de Cristo. No verso 8 agora nós vemos mais uma vez Paulo sabe da sua autoridade apostólica. Paulo é um dos maiores líderes da igreja daquele momento, da história da igreja.
um grande doutrinador. E em diversas cartas do Novo Testamento ele usa essa autoridade para repreender alguns irmãos, para defender algumas doutrinas, para falar sobre a conduta da igreja. Mas aqui, nesse momento, ele é prisioneiro de Cristo. Como o texto diz, um homem velho, já velho. Ele é simplesmente Paulo. O pastor sai do púlpito e derrama o seu coração diante de uma ovelha. Esse homem é muito sábio, meus irmãos. Ele é muito amoroso. E é com esse coração aberto, é com todo esse amor que ele traz o segundo sujeito dessa carta, Onésimo, que alguns comentaristas inclusive costumam chamar de o escravo fujão. Este homem, Onésimo, era de fato escravo de Filemão. Não sabemos porquê nem como, mas ele havia fugido de Colossos e provavelmente tinha ido em direção a Roma, onde encontrou Paulo. Nós falaremos um pouco mais sobre ele daqui a pouco, mas eu queria destacar uma coisa antes. Nas nossas versões, muito provavelmente na sua, assim como na minha, nós encontramos a sentença: apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Porém, a ordem da sentença original é, na verdade, apelo em favor de meu filho, a quem gerei enquanto estava preso, Onésimo. Parece muito simples, porque algo assim seria importante. Como eu disse, é um pedido difícil que Paulo vai fazer aqui. E ele seleciona de forma delicada, sábia, prudente cada palavra. Da mesma forma ele faz aqui. Com muito cuidado, ele seleciona o que ele escreve, inclusive a ordem. Os comentaristas dizem que é provável que ele fez isso antes de citar o nome da pessoa, falar sobre a graça que havia sido dada a ela quando ela foi levada ao conhecimento redentor de Cristo por intermédio do seu ministério, ainda que preso. Fazendo isso, Paulo está colocando Onésimo no mesmo patamar de Filemão. Ele é um cristão. Ele é um homem convertido, um filho que gerei. E detalhe, veremos já já aqui, Filemão também havia sido gerado no sentido espiritual através da pregação do apóstolo Paulo. Os dois são filhos espirituais de Paulo. É como se ele dissesse assim: Filemão, da mesma forma que eu te gerei através da pregação do Evangelho, gerei também Onésimo, que se converteu quando preguei para ele. Vocês são, de alguma forma, iguais. Os dois convertidos por meu intermédio. Então, antes de falar sobre esse escravo que fugiu de você e que está em dívida com você, eu quero dizer o que ele é: um cristão convertido. E isso é mais importante. O filho das minhas cadeias. Esse escravo, meus irmãos, que chegou em Roma como um fugitivo, em sérias dificuldades, provavelmente sem ter onde dormir, buscando refúgio, buscando auxílio, agora voltaria para Colossos como um homem transformado por Deus, amado por Deus e pelos irmãos da fé. Esse homem, não porque fugiu do seu Senhor, mas porque ouviu a pregação do Evangelho e confiou no sacrifício de Cristo, encontrou liberdade. Fala assim: liberdade. Vocês não comeram arroz com feijão essa noite, né, gente? Liberdade. Anota aí. Paulo usa de um equilíbrio e sabedoria inimaginável, mas Paulo também tem um senso de humor. Vocês já conseguiram perceber isso lendo
as cartas de Paulo, Paulo ele tem um senso de humor muito profundo. Olha o que ele diz: ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. O engraçado é que o nome Onésimo significa útil. O apóstolo Paulo usa isso em um jogo de palavras para defender sua tese. Ele não é mais apenas útil no serviço, ou na obra, ou no trabalho, mas ele é útil agora para a propagação do Evangelho. Onésimo, útil. Eu imagino Filemônia nessa carta. Caramba, é mesmo, cara, como eu nunca parei para pensar. Mas que sabedoria desse homem. O texto continua, verso 12: mando-o de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do Evangelho, mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Olha a afeição mais uma vez do apóstolo. Onésimo é considerado por Paulo seu próprio coração. Algumas pessoas talvez duvidariam da sexualidade do apóstolo Paulo aqui. Imagina, tamanha expressão de amor, é quase que uma declaração. Mas de fato, meus irmãos, o Evangelho proporciona, possibilita um carinho, uma afeição, uma bondade, uma generosidade tão grande com os nossos irmãos, tão maravilhosa, tão bonita. Foi o que aconteceu com Davi e Jonatas. Que amizade linda, proporcionada pelo Senhor. E é o que Deus faz com seus filhos na igreja. Uma das coisas que mais me deixa triste é não ver com frequência tamanha expressão de amor assim. Nós devemos, de fato, abrir o nosso coração assim como Paulo faz. Os nossos irmãos devem receber o nosso amor dessa forma. Paulo se apega demais a esse homem. E ele queria continuar na presença desse homem. Isso seria bom para Paulo. Paulo, como ele já disse, estava velho, possivelmente incapacitado em algumas atividades. Onésimo, muito provavelmente, era um homem ainda jovem, que podia ajudar Paulo, enquanto ainda preso. Podia servir Paulo e servir o ministério da pregação do Evangelho. Paulo necessita de alguém assim. Ele inclusive chega a dizer que queria que Onésimo ficasse no lugar de Filemon. A ideia é que, Filemon, eu sei que você me ama e queria me ajudar, me servir. E eu sei que você gostaria que Onésimo ficasse comigo para me servir em seu lugar como um presente seu. Ele precisa de ajuda, mas ainda assim ele toma uma decisão. Não baseada nos seus desejos pessoais ou nas suas necessidades, mas no que é correto, no que é certo. E um detalhe que merece alguma atenção aqui. Paulo não está, meus irmãos, de forma nenhuma aprovando a escravidão. Ele não manda um escravo de volta para o seu senhor, para que ele continue sob esse jugo. Inclusive, em outro momento, em Gálatas, no capítulo 3, Paulo diz: não pode haver judeu ou grego, escravo ou livre, todos são um só homem em Cristo Jesus. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, ele menciona os comerciantes de escravos ou sequestradores na mesma lista dos assassinos, como aqueles contra os quais a lei de Deus troveja suas denúncias e serão condenados. No livro de Apocalipse, no capítulo 18, o comércio escravagista é uma das razões da queda da Babilônia. Temos diversos outros textos bíblicos em toda a Escritura
onde salta princípios e ordens contrárias a essa prática. Então não há aprovação, nem por parte do apóstolo, nem por parte do resto da Escritura, para essa prática. Ela é condenada. O que Paulo está fazendo aqui, na verdade, é uma coisa totalmente diferente. Como aponta Hendrickson, é como se Paulo dissesse: se eu tivesse conservado Onésimo comigo, não teria sido justo com você. Por quê? Porque isso teria colocado você diante de um fato consumado. Você não teria escolha. A sua aprovação teria sido uma questão de coerção e não de espontânea vontade. Ou seja, Filemon não teria o privilégio de ver um Onésimo convertido, de ver um homem transformado e livremente poder perdoá-lo. Nas palavras do apóstolo, o perdão é um privilégio para o cristão, é uma bênção. Em algum sentido, quando somos ofendidos, perdoar, meus irmãos, é abençoador para nós. É um momento onde nós podemos nos aproximar do caráter de Cristo. Perdoar é se parecer com o próprio Deus. Paulo não podia, amando Filemon como ele amava, tirar de Filemon a possibilidade do perdão. Não vou te privá-lo disso. Por isso eu estou enviando Onésimo de volta. E o texto continua, verso 15. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como um escravo, mas acima de escravo, como um irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Júlio me lembrava, semana passada, que algumas pessoas recortam um pedaço desse versículo com a esperança de que o ex-namorado volte. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Tem nada a ver, gente. Se recortar assim direitinho, você consegue se iludir, mas não tem nada a ver. O que nós vemos aqui, na verdade, é mais doutrina. Olha só, Onésimo não era um homem inocente de forma nenhuma. Ele havia fugido. Ele teve uma atitude ativa aqui. Foi ele quem decididamente, muito provavelmente, roubou Filemon para poder fazer uma viagem como de Colossos para Roma. Demandava algum dinheiro. Então ele provavelmente roubou Filemon, fugiu. Não era um homem inocente. Ele errou. E Paulo aqui não tenta inocentá-lo de forma nenhuma, mas perceba como ele fala. Ele diz que Onésimo foi separado ou afastado. Paulo está reconhecendo, meus irmãos, a doutrina da soberana providência de Deus aqui. Foi Onésimo que tomou uma atitude, mas isso tudo estava debaixo das mãos do Senhor. Foi Onésimo que fugiu, mas na verdade ele foi afastado. Pode ter causado algum prejuízo, pode ter causado alguma dor, mas Deus estava por trás. Deus continua soberano. E por que Deus o afasta? Para que de escravo ele se torne irmão. Todas as coisas que Deus faz para o benefício dos seus filhos. E não é só Onésimo que seria beneficiado aqui, como Paulo já havia dito antes. O próprio apóstolo é beneficiado, porque agora Onésimo é útil ao ministério, útil ao serviço. Filemon seria beneficiado, porque ele também seria útil a ele. E alguns historiadores e teólogos dizem que depois Onésimo se torna um bispo da igreja. Quantas pessoas não foram abençoadas
pela conversão desse homem. Providência de Deus. E se essa é a causa, como consequência, Paulo não coloca a alforria como solução para o problema da escravidão. A solução real, aqui, como em qualquer outra área da nossa existência, para qualquer problema ou mal da humanidade, sempre será o Evangelho. Paulo não diz que ele de escravo passa a ser livre. Percebe no texto? Ele não diz não mais como escravo, mas agora livre. Ele diz não mais como escravo, mas como irmão amado. É o Evangelho, meus irmãos, quando entra na nossa vida, nas entranhas do nosso ser, é que soluciona qualquer problema. É o amor, então, por esse irmão, e não sua carta de alforria, que tornaria essa relação abençoadora. Ainda que Filemão recebesse Onésimo para servi-lo novamente, óbvio que dentro de parâmetros cristãos para o trabalho, ainda assim, essa relação ultrapassaria o profissional, ultrapassaria o serviço. Agora eles não são mais patrão e servo, é impossível que continue assim, eles são irmãos. Tudo muda aqui, não por causa de algo na prática, de uma resolução prática de algum problema. Tudo é transformado aqui por causa do Evangelho. É possível, meus irmãos, que o mundo não estivesse preparado naquela época para uma revolução social de liberdade imediata a todo escravo. Se você ler, por exemplo, alguns livros sobre ética cristã, você verá, principalmente de história cristã, como o livro de John Stott, você verá casos onde essa liberdade resultou em miséria, em fome, em morte desses homens. Possivelmente um obstáculo para a pregação do Evangelho, mas mesmo assim Paulo estabelece a pregação do Evangelho, o amor ao próximo, como uma solução progressiva desse problema horrendo. Cristo faz o mesmo em uma de suas parábolas, aquela sobre o Senhor que devia muito ao rei. O rei o perdoa, mas esse Senhor não perdoa o seu servo, que também o devia. Esse homem que não perdoa o seu servo, esse homem que não trata da forma correta o seu servo, é punido, é julgado, é condenado. Esses princípios, que por vezes passam despercebidos, estão formando aqui, naquela época, a base para uma novidade social, para a liberdade de todos esses homens. E é o que Paulo está ensinando aqui a Filemão. Provavelmente Onésimo não era o único escravo que Filemão possuía. Imagine a partir de agora como esse homem irá agir então com todos os seus servos. Uma dúvida, por exemplo, porque Onésimo ainda não havia se convertido, será que não foi pregado o Evangelho para ele? Mas e agora? Como Filemão ia tratar estes escravos? Isso é uma novidade, meus irmãos. Pelo menos naquele tempo, extraordinária, maravilhosa. Só a forma como Paulo se refere tantas vezes a Onésimo é absurdo. Irmão, tanto o escravo quanto o Senhor. Uma vez eu ouvi que a cosmovisão cristã é a única capaz de abranger tantas diferenças dentro de um mesmo corpo.
pessoas de raças distintas, classes sociais distintas, culturas distintas reunidas num lugar. Isso é verdadeira igualdade. Fala comigo, igualdade. Verso 17. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Para não dizer que você me deve a sua própria pessoa. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Como eu disse, é muito provável que Onésimo tenha roubado de Filemão. Mas Paulo aqui toma para si a obrigação do pagamento. Olha que espírito evangélico, ponha na minha conta. Isso é imitação, meus irmãos, do nosso Senhor. É imitação do próprio Cristo. Paulo está agindo como Jesus, não apenas da boca para fora. Olha o que ele faz: eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei. Ele está basicamente assinando um contrato, dando garantia do que ele fala. Eu irei pagar. Não sabemos se Paulo tinha alguma quantia guardada debaixo do colchão. Não sabemos como ele poderia receber esse dinheiro, mas ele garante: eu pagarei. Por amor a esse homem, por amor a esse filho que gerei, em meio às minhas cadeias, eu pago. Você já assumiu a dívida de alguém? Alguém assim, algum familiar? Porque hoje em dia, nem familiar a gente assumiria dívida. Sai de perto de mim. Não quero nem saber. Resolva para lá. Eu sou banco? Tem muita gente que fala isso, né? Paulo assume a dívida de um homem que nem conhecia até então. Eu pago. E ele não precisa pagar. Presta atenção no que Paulo está dizendo aqui. Ele não tem obrigação. Filemão deve a ele a própria vida, é o que ele fala. Esse homem tinha se convertido por intermédio do apóstolo Paulo. Ele já recebeu a maior dádiva, a maior bênção que ele poderia receber. Eu preguei o evangelho para você, Filemão. Eu não tenho que te pagar nada. Inclusive, já que você se converteu ao evangelho por minha causa, recebe esse pedido, você me deve. Mas Paulo não fala isso. Ainda que você me deva a sua própria vida, tamanho foi o presente que você recebeu, ainda assim eu pagarei. Deus, da mesma forma, não nos devia nada. Ele nos deu a vida. Mas ainda assim, sem obrigação nenhuma, Ele paga a nossa conta. Toma a nossa escrita de dívida. Paulo está imitando aqui o Senhor. Percebe? Como esse homem é evangélico, no sentido mais profundo da palavra. O texto termina, verso 21. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Paulo termina essa carta confiante, meus irmãos. Estou certo, escrevo-lhe certo, mas não confiante na argumentação dele, não confiante na bondade do homem que a receberia. Ele tem confiança na obediência de um cristão
ao Evangelho. Claro como o sol. Simples. Um cristão deveria adotar o perdão e o amor para com o irmão. Paulo estava tranquilo. Porque isso, meus irmãos, é a mais básica doutrina cristã. Ele escreve certo da obediência de Filemão, porque, como ele havia dito antes, ele acredita fielmente na conversão desse homem. E já que é um homem convertido, obviamente ele responderá ao mandamento do Senhor, ele responderá ao Evangelho. Estou certo, tranquilo. Tão tranquilo que antes de se despedir e enviar todas as suas saudações, Paulo faz mais um pedido: prepara-me um aposento. A ida de Paulo tem dois significados. O primeiro deles é que Paulo poderia ver com os próprios olhos e desfrutar pessoalmente da decisão de Filemão em relação a Onésimo. Estou tão certo de que você obedecerá o meu pedido como resposta ao Evangelho, que eu quero desfrutar da comunhão com os dois. Eu quero ter esse prazer, eu quero ter esse momento delicioso de comunhão com vocês. Então prepara-me um aposento que eu vou ir. O segundo significado é que Paulo quer completar o presente que ele está dando a Filemão. Primeiro ele envia Onésimo, um útil cristão convertido, apto para o serviço, verdadeiro irmão que abençoaria a vida de Filemão. Mas depois ele mesmo iria, o próprio apóstolo Paulo, aquele por meio do qual Filemão ouviu a pregação do Evangelho. Em um outro sentido, Paulo não pede algo a Filemão, ele o envia um presente. Essa carta é um bilhete com um laço em cima. E enviei Filemão, mas prepara-me um aposento, porque eu também irei. Haja alegria, haja festa. E ele se despede citando outros da família da fé, que já havia citado em Colossenses no capítulo 4. A diferença agora é que todos eles, assim como Onésimo, são citados em uma só saudação: irmãos, irmãos. Mais um para a conta. Muito mais do que 12. É uma fraternidade. Você vai rir, mas vai falar comigo. Fraternidade. Fraternidade. Liberdade, igualdade e fraternidade. Princípios que não surgiram tão recentemente quanto a Revolução Francesa, mas que saem daqui e saltam da pena do apóstolo. Como isso é lindo, meus irmãos. E eu queria encerrar com algumas aplicações práticas para a nossa vida. Essa carta nos serve hoje por alguns motivos. O primeiro deles é porque ela trata de sensibilidade. Quão sensível você tem sido em relação aos outros? Como você tem tratado e se comportado com pessoas de outra raça, de outra classe social, de outro nível de instrução ou outra condição financeira? Filemão era um senhor de escravos. Onésimo era um escravo que havia roubado seu patrão, que havia fugido, que tinha dívidas para com ele.
Mas a reconciliação que Paulo trata aqui, meus irmãos, ela não é unilateral. Como eu disse, a solução não é a alforria, não é a liberdade de Onésimo. A solução, a reconciliação é bilateral. Muito provavelmente, antes de Paulo escrever essa carta, ele aconselhou o próprio Onésimo a voltar para Colossos, a pedir perdão a Filemon, a se reconciliar com ele, reconstruir uma relação, ainda que essa relação tivesse cicatrizes de um outro tempo. Paulo poderia ter escrito a Filemon que apenas perdoasse a dívida de Onésimo, que apenas colocasse na sua conta a dívida de Onésimo, que apenas deixasse para lá, mas ele envia Onésimo à casa de Filemon. E como ele diz, ele foi afastado de você para que você fique com ele, tenha relações com ele para sempre. É bilateral. O homem pobre deveria querer se relacionar com o homem rico e vice-versa. Mas às vezes o que eu vejo é a formação de guetos. Às vezes o que eu vejo é que, intencionalmente ou não, nos relacionamos apenas com pessoas que têm a mesma condição financeira que nós. Ao sairmos daqui do culto, por exemplo, escolhemos lugares caros para lanchar, o que impossibilita a comunhão de tantos outros irmãos que não podem fazer. Será que estamos corretos em fazer isso? Porque tantas vezes colocamos açaí aqui ao final de um culto? Porque eu tenho tentado tanto durante esse ano fazer com que todos estejam juntos em um mesmo lugar. Nossa comunhão, meus irmãos, não pode ser atrapalhada pela nossa condição econômica. E se fazemos isso, se somos agentes ativos nisso, estamos pecando. Por outro lado, irmãos com pouca condição financeira não devem se negar a se relacionar com outros irmãos por conta disso. Eu me lembro da época em que me converti, meu primeiro ano de vida cristã. Para eu chegar à igreja, John esteve lá comigo, ele sabe o que é. Eu tinha que pegar 2 ônibus. Demorava cerca de 1h30 para chegar lá. Não faltava um sábado. Morava num bairro pobre. Quando chegava no culto, me encontrava com irmãos em um bairro, inclusive, de classe alta, com irmãos de classe alta que estudavam em um colégio que nem se eu juntasse o dinheiro da minha vida toda eu pagaria. Pessoas que ainda hoje não sabem o que é trabalho, porque não precisam disso. Primeira vez que eu fui, eu vou chamar de pequeno grupo, porque a outra palavra é proibida aqui. Primeira vez que eu fui no pequeno grupo, cheguei no pequeno grupo, depois de um dia inteiro de trabalho, eu vi pela primeira vez um iPod, juro, pela primeira vez. Fiquei meia horinha brincando lá com o joguinho, eu nunca tinha visto aquilo. O líder do meu pequeno grupo, riquíssimo, pai dele fazendeiro, dono de gado. Era impressionante, gente. Às vezes eu chegava lá só para admirar o lustre que tinha na sala. Mas isso nunca me impediu de ter relações com essas pessoas. Nunca. Não devemos agir assim, nem de uma forma, nem de outra. Então, aos que
não tem ou tem pouca condição financeira, olhe para o exemplo de Jesus. Jesus não andava só com os pobres, mas também andava com os ricos. A exemplo disso, Zaqueu, Nicodemos e José de Arimateia, homens riquíssimos, que tiveram a amizade de Jesus. Eles não eram piores por terem muito dinheiro. Eles não eram menos necessitados da graça de Deus. Esses homens se converteram verdadeiramente e serviram a Deus. Então, ame pessoas assim. Aos que têm uma condição financeira melhor, sirvam seus irmãos. Olha o que Filemão fazia: abria sua casa, auxiliava aqueles que necessitavam. Pague um lanche para algum irmão que não pode fazê-lo. Abra sua casa também, convide irmãos a depois de um culto ir para lá, ofereça comida para eles. Inclusive me convide. Dê carona quando não puder vir ao culto. Auxilie, meus irmãos, de todas as formas que você puder fazer. Porque é isso que nós devemos, como cristãos, fazer. E não há problema nenhum, nem em oferecer tais coisas, nem em aceitar tais coisas. Não há problema nenhum, porque, como diz a carta, atitudes assim reanimam o coração dos santos. Você quer seu coração animado mais uma vez com relação ao Evangelho? Haja, faça como esse homem fez. Abra as portas do seu coração. Em segundo lugar, imite a sabedoria e a delicadeza do apóstolo Paulo aqui. Esse homem, meus irmãos, ele fala a coisa certa, na hora certa e da forma certa. Isso é quase um superpoder. Nós, por outro lado, falamos com rispidez, grosseria e prepotência, principalmente quando queremos repreender o irmão em pecado. Aí é que nós levantamos o queixo. Aí é que nós somos rudes de verdade. Será mesmo que é assim que nós devemos agir? Olha como Paulo trata aqui Filemão. Olha como Paulo fala aqui para as pessoas, a respeito das pessoas e sobre si mesmo. Olha como ele se coloca aqui. Ele não exige nada, ainda que, como ele diz, ele possa fazer isso. Como diz Hendrickson, a pessoa de tato, a exemplo do apóstolo, não se furta ao seu dever, mesmo quando está convencida de que deve admoestar ou repreender. Mas ela aprendeu a arte de fazer isso sem ser rude. É humilde, é paciente, é bondosa. Aquilo que o próprio apóstolo pinta em 1 Coríntios 13. O próprio Senhor agiu assim. É só olhar para o momento da queda com Adão e Eva, em sua punição branda. Ou, por exemplo, na forma como ele lida com Caim, com Abraão, com Jonas. Tamanha sabedoria, delicadeza e prudência. Jesus agiu assim com a mulher samaritana, com Pedro, com Tomé e tantos outros. Porque nós achamos que temos o direito de agir diferente.
cuidado, sério, toma cuidado quando você for repreender alguém. Cuidado quando você for aconselhar alguém. Se for fazer isso, por favor, tenha cuidado. Olhe para Paulo aqui. Tenha um mínimo de prudência e sabedoria. Em terceiro lugar, permita-te ser útil. Onésimo, ele não só era um escravo, como ele era um mau escravo. Paulo diz isso, antes ele era inútil. Muito provavelmente se recusava a fazer qualquer serviço. Desrespeitava seu patrão. Era péssimo no trabalho manual. Ele era inútil. É o que Paulo diz. Mas agora, convertido, ele é útil. Útil para o apóstolo, útil para o Senhor. O seu Senhor, Filemão. E nesse sentido, eu concordo que aquele ser humano que não tem nenhum talento, que não tem nenhuma vocação, ou não descobriu nenhuma vocação, ele já atingiu o ápice no sentido de importância quanto àquilo que ele deve fazer, que é pregar o Evangelho. Então, se o cara só prega o Evangelho, eu não estou falando só de evangelho de púlpito, não. Se ele só propaga o Evangelho nas suas relações, onde ele está, em sua casa, na rua, se ele só faz isso, ele já atingiu o ápice de importância daquilo que ele deve fazer. Contudo, dentro de um quadro vocacional, a propagação do Evangelho tem um sentido mais inteligível àqueles que ouvem. Ela ressoa de forma mais bela. Eu, como cristão, no meu ambiente de trabalho, na minha universidade, fazendo aquilo que Deus me deu a oportunidade de fazer, utilizando os talentos que Ele me deu, eu consigo, me é possível pregar o Evangelho de uma forma mais harmoniosa. É quando o Evangelho acha realmente harmonia com o meu trabalho. Não sei se Onésimo voltaria a Colossos e tomaria algum trabalho para si. Mas a verdade é que nós, e a maioria aqui, que não exerce formalmente o ministério na igreja, mas que trabalha lá fora, que está na universidade, que tem uma profissão, pode ser incrivelmente, absurdamente mais útil do que muitos que sobem aqui nesse púlpito. Enquanto ressoa na sua vocação a beleza do Evangelho. Então se permita ser útil nesse sentido. Se envolva com a cultura no seu trabalho, para redimir esse mundo. E por fim, saiba apreciar o privilégio do perdão. Perdoar é maravilhoso. Como eu disse, é um momento em que nós podemos nos aproximar do caráter de Cristo. Nós podemos imitá-lo de uma forma profunda. Mas ainda assim temos dificuldade em fazer isso. Ainda assim nós temos dificuldade em reestabelecer relações, em reconstruir laços. E muitas vezes temos dificuldade de fazer isso com outros cristãos. Mas deixa eu dizer, se você perdoa alguém, se você reconstrói laços com essa pessoa, se você mais uma vez se liga a ela, tem comunhão com ela, não é ela que está sendo privilegiada. Não é ela que está recebendo a dádiva da sua amizade, ainda que seja muito boa. É você que está sendo abençoado. É uma dádiva de Deus para nós, para o nosso coração, para a nossa vida,
para a nossa espiritualidade, para a nossa santidade. Falando em perdão, nos lembramos do próprio Jesus. Ele sim, um grande irmão, primogênito de toda a criação. O texto de Hebreus, no capítulo 2, vai falar a respeito desse laço que nós temos com Cristo. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Irmãos. Você tem muitos irmãos. Quem são eles? Olha ao seu redor. Esses são os seus irmãos. E Jesus é o nosso maior irmão, o primogênito, aquele por meio de quem eu e você podemos ser chamados de filhos de Deus. Como isso é maravilhoso. Como essa relação é de tamanha importância para nós. Feche seu olho, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado porque somos ricamente abençoados na pregação do Teu Evangelho, mas também na prática dele. Somos abençoados quando os nossos irmãos abrem suas portas uns para os outros. Somos abençoados enquanto amamos uns aos outros. Somos abençoados enquanto perdoamos uns aos outros. Somos abençoados enquanto aconselhamos uns aos outros. Somos abençoados enquanto servimos uns aos outros. Ah, Senhor, a pregação do Teu Evangelho nos abençoa. Mas quando nós vivemos ele na prática, desfrutamos tanto de Ti. Então, Deus, nos dá ânimo no coração mais uma vez. Que possamos, de fato, Deus, responder ao chamado dessa carta. Que possamos servir mais os nossos irmãos, como o Teu Filho fez. Nos permita sermos servos, escravos uns dos outros. Nos permita, Deus, encontrarmos na nossa vocação harmonia e beleza enquanto pregamos o Seu Evangelho. Nos permita, Deus, e nos ajude a perdoar. Nos ajuda, Senhor. Quebra as barreiras e os obstáculos sociais, financeiros, raciais. Derruba essas paredes, elas não podem existir no meio da Sua igreja, Senhor. Que possamos nos encontrar em todas as nossas diferenças. Possamos amar essas diferenças, possamos desfrutar dessas diferenças. Nos ajuda, Senhor, porque nós precisamos de Ti, de reconhecer o resplandecer do Seu pleno conhecimento para a prática da boa obra. Nos ajuda, Deus. Nos ajuda. Em nome de Jesus.